Thomas Graham, químico inglês, foi o primeiro a estudar o estado coloidal. Em 1862, ele estabeleceu a distinção entre os solutos que se difundem rapidamente e os que o fazem com grande lentidão. Chamou os primeiros de cristalóides, porque podiam ser obtidos em forma cristalina, e os segundos de coloides, do grego cola, porque da mesma forma que a cola se apresentavam em estado amorfo ou gelatinoso. Hoje se prefere falar em estado coloidal em vez de coloide, uma vez que, dependendo das condições do sistema, a mesma substância pode vir a constituir uma solução ou um coloide. Bem, você entendeu tudo que o texto mostrou. Na verdade, o nascer do termo coloides. Mas o que são coloides para você no dia a dia? Colocamos aqui na bancada uns coloides para você olhar. Repara, pasta de dente, aqui você tem uma gelatina para fazer, aqui você tem iogurte, requeijão, geleia, maionese. Uma coisa importante você entender antes de mesmo começar a aula. Coloides são coisas intermediárias, frequentemente intermediárias entre líquidos e sólidos. Repare a maionese. Se eu pegar a maionese, eu tenho que poder colocar uma colher aqui dentro e tirar. Consequentemente, não é exatamente um sólido. Agora, se ela fosse um líquido, quando eu a entornasse, iria escorrer. E repara, não escorre absolutamente nada. Isso é verdadeiro para todas elas. Nota só, geleia. Geleia eu pego com uma faca e passo no pão. Não é um sólido. Eu derramo, não é um líquido. Veja, isso é verdadeiro para o requeijão. Perdeu a graça, você já entendeu. Olha só. Aqui o aspecto é sólido, mas eu coloco uma faca e passo no pão. Derramo, não é um líquido. Isso é a marca registrada do coloide. Coloide é sempre uma coisa intermediária entre dois estados. Nesses nossos exemplos aqui, intermediários entre líquido e sólido. Bem, vamos começar agora um estudo mais técnico. Como é que nós vamos definir coloide? Me acompanhe. Num coloide, as partículas têm que ficar entre 1 nanômetro e 100 nanômetros. Claro que isso aí também pode ser dito em angstroms. Aí ficará entre 10 angstroms e 1000 angstroms. Veja, mais uma vez, o coloide é um sistema intermediário. As partículas são entre um valor e o outro valor. Se fossem menores do que 1 nanômetro, seriam as soluções, ou soluções verdadeiras. Se fossem maiores do que 100, aí já seriam as dispersões grosseiras. A marca registrada do coloide é ser intermediário. Ok? Os coloides, então, podem ser de vários tipos. Veja, atômicos, ou seja, a partícula que está dispersa é um átomo, ou então agrupamentos de átomos. Os coloides também podem ser moleculares, onde a partícula que está dispersa é uma molécula, pode ocasionalmente ser uma macromolécula, um ajuntamento de moléculas. E, finalmente, os coloides podem ser iônicos, onde frequentemente os coloides proteicos são assim. Você tem um macroíon de proteína. Existem dois tipos de coloides, por assim dizer, fundamentais. Veja só, o primeiro deles é quando o coloide tem o aspecto de uma solução. Se ele tem o aspecto de solução, a gente o chama de sol. Agora, se o coloide tem um aspecto gelatinoso, a gente o chama de um gel. Isso é uma classificação absolutamente simples. Nós vamos ter agora um estudo mais complexo sobre a classificação, sobre os tipos de coloides. Me acompanhe. Nós vamos arrumar aqui o disperso e aqui o dispersante. Repare que neste primeiro quadro, todos os dispersantes são sólidos e os dispersos eu vou variando, sólido, líquido e gás. Então repare, disperso, sólido, dispersante, sólido. Isso aqui tudo é sólido. Se tudo é sólido, eu vou ter o aspecto de uma solução sólida, então eu tenho ali um sol sólido. Viu aqui? Sol sólido. Se o meu disperso é um líquido dentro de um sólido, aí eu já chamo de um gel. Finalmente, se eu tenho um gás em um sólido, vamos ver uns exemplos excelentes disso. Se eu tiver um gás em um sólido, eu tenho uma espuma sólida. Bem, vamos trocar agora o dispersante. Repare,
O dispersante agora é líquido. E, novamente, o disperso pode ser um sólido, um líquido ou um gás. Um sólido e um líquido, tranquilamente, um sol. Um líquido e um líquido, uma emulsão. E um gás e um líquido, uma espuma líquida. Também vamos ver excelentes exemplos para espuma líquida. Finalmente, vamos mudar pela última vez o dispersante. Repare, o dispersante agora é um gás. O disperso pode ser um sólido e um líquido. O nome em ambos os casos é aerossol. Aerossol, para lembrar a característica aérea, vamos dizer assim, que tem o dispersante, que é um gás. Se é sólido em gás, aerossol, sólido. Se é líquido em gás, aerossol, líquido. Se você está se perguntando, e o gás em gás? Ah, nessa você bobeou. Gás em gás é solução verdadeira. Sempre. Gás em gás é sempre uma mistura homogênea. Logo, não pode ser um coloide. Percebeu bem isso? Bem, voltando ao quadro anterior, observe. Em todos os casos, o dispersante é um líquido. E o disperso pode ser um sólido, um líquido ou um gás. Vamos ver um caso bem real, uma experiência bem real. Bater clara em neve. Quem é o dispersante? O dispersante é a clara de ovo. Se é a clara de ovo, evidentemente é um líquido. E quem será o disperso? Claro, o disperso é o ar. O disperso é o próprio ar quando você começa a bater. Então você vai ter um disperso, que é um gás. Você tem um dispersante, que é um líquido. Então você vai ter uma espuma líquida. Vamos ver como é que isso funciona? Repara só. Tenho aqui as claras, derramei as claras aqui. Pronto, estão derramadas. Esse aqui é o meu dispersante. E agora o que eu tenho que fazer? Bater a clara. Repara, no começo se formam bolhas muito grandes. E essas bolhas, conforme a gente vai batendo, elas vão sendo incorporadas à massa. Vão se transformando em bolhas menores. Repare que o volume total do sistema começa a aumentar. Claro que eu não sou um grande especialista em bater clara em neve. Mas repare, você ainda tem bolhas bastante grandes que a agitação irá reduzindo em tamanho essas bolhas. O volume total da mistura tende sempre a aumentar. Ou seja, cada vez mais o ar é incorporado a essa mistura. E a estabilidade desse sistema também tende a aumentar. Quando a gente parar de bater, a boa clara em neve não deve desmanchar inteiramente. Ela deve se manter estável por um bom tempo. Eu tenho a certeza que os especialistas em clara em neve conseguem isso. Mas veja, numa parte nós já temos razão. O volume disso aqui aumentou muito. E não tenha dúvida, isso aqui é uma espuma. Uma coisa intermediária entre o líquido e o gás. Já conseguimos o nosso objetivo. Já é perfeitamente visível que o volume é muito maior e já está bastante incorporado. Você já tem bolhas bastante pequenas. A agitação vai sempre diminuindo o volume dessas bolhas. Agora, o volume total aumenta, porque o ar se incorpora nessa nossa espuma líquida. Para que esse estudo fique mais próximo a você, vamos fazer agora alguns exercícios de classificação dos sistemas coloidais. A ideia é a seguinte: eu descrevo o coloide para você e nós fazemos juntos a classificação. Vamos lá? O primeiro deles vai ser o rubi. O que é o rubi? Todo mundo sabe que rubi é uma pedra preciosa, mas como um coloide, é uma dispersão de dióxido de titânio e óxido férrico em óxido de alumínio. Dizendo assim, fica uma coisa complicada, mas vamos nos ater às coisas importantes. Se você olha uma pedra preciosa, a transparência dela deve ser perfeita. Aliás, se a transparência não for perfeita, o valor comercial dessa pedra cai dramaticamente. Então você deve ter uma coisa homogênea, deve parecer uma solução. E ali, tudo são sólidos, três óxidos metálicos, todos eles sólidos. Então observe no quadro. Repare, há dois dispersos, ambos sólidos, TiO2 e Fe2O3. Então o disperso é um sólido. O dispersante é o óxido de alumínio, também um sólido. Então temos um sol sólido. Por que novamente a palavra sol? Porque o aspecto é de uma solução. O rubi tem um aspecto absolutamente homogêneo, absolutamente igual a uma solução. Vamos a um outro exemplo.
Creme dental. Como é que eu vou trabalhar creme dental? Bom, repara, creme dental basicamente é sabão ou então é detergente. Sabão, sólido. Detergente, sólido. Não se deixe enganar nisso. Detergente é o que o pessoal chama de sabão em pó. Também é um sólido. Bom, isso é o dispersante. Quem é o disperso? O disperso são soluções aquosas de sabões e de detergentes, para você ter uma coisa intermediária entre o sólido e o líquido. Lembra, a marca do colóide é ser intermediário. Veja então no quadro, o disperso é líquido, é a solução aquosa ou de um detergente ou de um sabão. O dispersante é um sólido, ou um detergente ou um sabão, que temos então um gel. Então o nome técnico, vamos dizer assim, para a pasta de dentes é gel. Outro exemplo muito interessante é o carvão feito de lenha. O carvão de lenha, ele apresenta ar em carvão. Não sei se você já reparou, mas carvão de lenha, para o tamanho da peça, é surpreendentemente leve. Ele é muito mais leve do que aparenta. Então repare no quadro. Veja lá, nós temos aqui o disperso. O disperso é um gás, o disperso é um ar. O dispersante é um sólido, é o carvão. Surpreendentemente, gás em um sólido, temos uma espuma sólida. É isso que faz o carvão ser tão leve. E mais um exemplo, para terminarmos. O colarinho do chope. Colarinho do chope, todo mundo sabe exatamente o que é. Aquela parte branca que fica em cima do chope. Vamos pensar um pouquinho? Quem é o disperso? O gás carbônico do próprio chope. Quem é o dispersante?